Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Neste sabadão, o mercado começa a dar uma agitada pelos lados do Cruzeiro. Clube recusando oferta da Premier League pelo centroavante Caio Jorge. E a informação que surgiu sobre Gerson, tem alguma possibilidade do jogador ex-Flamengo, hoje no Zenit da Rússia, reforçar o Cruzeiro? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito. Aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, neste sabadão, trazendo uma informação importante que veio uma consulta podendo virar uma oferta oficial na mesa do West Ham da Inglaterra pelo centroavante Caio Jorge. E o que a gente apurou é o seguinte: essa consulta de fato aconteceu, não chegou a ter uma proposta oficial na mesa, porque foi uma sondagem para saber se o clube se interessaria. E o West Ham ele queria uma opção de empréstimo com uma obrigação de compra do jogador. E isso, obviamente, o Cruzeiro descarta de forma veemente. Nenhuma possibilidade do Cruzeiro negociar o Caio Jorge nesses moldes. A situação seria: o West Ham ele daria 4 milhões de euros pelo empréstimo e aí uma obrigação de compra no total, isso ficaria na casa aí de 25 milhões de euros, que era a ideia inicial do West Ham. E, obviamente, a resposta do Cruzeiro foi nenhuma possibilidade dele sair desta forma. E até acrescentando, para o Cruzeiro negociar o Caio Jorge nesta janela, teria que ser uma proposta muito atrativa, muito alta, coisa aí de 40 milhões de euros, eu imagino, e mesmo assim, nem sei se dá negócio, hein? Além de tudo, o atleta teria que gostar do projeto e chegar no clube, por esse valor, por essa oferta, para esse clube, eu toparia negócio. Aí o Cruzeiro iria pensar se efetuaria ou não uma venda. Então, é a questão sobre o Caio Jorge. Tem que ser coisa muito alta, hein? Muito alta para balançar o Cruzeiro e para pensar numa negociação. E é aquilo que a gente já falou há algum tempo. O Cruzeiro agora quer valorizar os atletas. Não vai ser qualquer proposta que vá chegar, que o departamento de futebol, chefiado aí pelo Joaquim Pinto, tendo o Pedro Júnior e o Pedro Lourenço, que eles vão aceitar qualquer proposta. Para vender um jogador por uma proposta abaixo aí do que pensam, né? Claro, é um desejo, o Pedro Lourenço é o dono, né? Se ele falar, não, por esse valor acho que pode negociar, aí o Cruzeiro ele faz a negociação, mas a ideia é valorizar ao máximo os ativos do clube, porque o mercado é assim, né? Ninguém facilita nada quando o Cruzeiro vai comprar, porque o Cruzeiro tem que facilitar quando é a vez do Cruzeiro vender. Então, vamos acompanhar todo este cenário que envolve o centroavante Caio Jorge. E a informação que sacudiu aí as redes sociais, que balançou todo mundo, envolve o meia Gerson, ex-Flamengo, que hoje está no Zenit da Rússia. Essa informação foi trazida aí em primeira mão pelo Pedro Rocha, o grande Pedro Rocha, jornalista do GE. Globo, e a gente foi buscar algumas informações a respeito. Primeiro, esse é um nome que, obviamente, né, não só o Tite, como todo mundo gosta, né? Qual clube não teria interesse em um jogador da qualidade do Gerson? Mas, claro, é um atleta que com o Tite voou, né, nos tempos de Flamengo. Então, claro, era um desejo, ou é um desejo do técnico Tite de ter ou de trabalhar novamente com o Gerson. E, óbvio, o Cruzeiro fez uma consulta ao staff do jogador, ao atleta,
E o Gerson, na verdade, está doido para deixar o futebol russo, né? Não se adaptou como imaginava e alguns clubes já procuraram, mas nenhum conseguiu êxito até o momento. Então, pelo Gerson, existe sim um interesse de voltar ao futebol brasileiro, trabalhar com o Tite novamente é uma coisa que mexeria com o atleta. Mas aí vem a parte do Cruzeiro, o que a gente apurou o Cruzeiro fez uma consulta ao Zenit e a pedida ela faz com que a negociação seja praticamente impossível. A resposta do Zenit ao Cruzeiro foi: o preço do Gerson é 40 milhões de euros para o atleta ser negociado. Claro que poderia ali ter uma negociação, abaixar um pouco o valor, mas em termos do que eles pagaram à vista, mais comissão e etc., é o que o Zenit hoje entende que é o valor para liberar o atleta no mercado. Então, por isso, não teve nenhum avanço na questão e o cenário teria que mudar completamente para que o atleta pudesse retornar ao Brasil e jogar no Cruzeiro. Repito, é um jogador que interessa e pelo fato de ter o Tite, poderia ser um trunfo, mas com esses valores aí, é uma negociação praticamente impossível, vista como impossível, né, ou quase que impossível, dentro da Toca da Raposa 2. Vamos seguir acompanhando e apurando, mas é fato também que o Cruzeiro trabalha não com um cenário de todo jogador será neste nível. Claro que o Cruzeiro vai se reforçar em algumas posições e aí não necessariamente terá um jogador do calibre aí do Gerson, por exemplo. Mas a ideia é, nestes movimentos aí para reforçar o time, que sejam atletas de muita qualidade para realmente subir o nível da equipe, pensando em 2026. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!